Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de interpretação da Bíblia. E nesta aula nós vamos estudar sobre a interpretação da literatura sapiencial. Então, é a literatura de sabedoria. Inicialmente, é bom a gente definir e observar as características da sabedoria. Olha só o que diz Grant Osborne no seu livro A Espiral Hermenêutica. Ele acredita que a sabedoria é, em primeiro lugar, um modo de vida e depois um gênero literário. Ou seja, o objetivo, então, da literatura de sabedoria é fornecer conselhos para a vida boa, para a boa conduta, para uma boa vida em sociedade. Então, a sabedoria é, em especial, um padrão teológico de pensamento que aplica a sabedoria de Deus às questões práticas da vida. Então você tem aqui claramente um aspecto teológico, porque não é conselho por conselho, senão seria autoajuda, mas é a sabedoria de Deus, os princípios de Deus sendo aplicados à vida prática, à vida presente, à vida do dia a dia. Bem, vejamos aqui em primeiro lugar que, geralmente, na literatura de sabedoria, o autor procura comunicar observações sábias sobre o sentido da vida e a conduta certa necessária para desfrutar a vida em plenitude. Então, ele vai comunicar isso pensando em um leitor, pensando em um público original, onde ele quer mostrar que ele observou determinadas condutas, determinadas ações, e ele concluiu que aquelas ações, quando aplicadas, são boas ações e, portanto, pode trazer benefício para a vida do indivíduo. Olha só, a sabedoria do passado ela é transmitida para o jovem, para que a ordem da sociedade e as tradições possam continuar. Olha só aqui, Provérbios 29 e 20, por exemplo, ele gira em torno de padrão de comportamento apropriado. Então você tem padrão de comportamento, autocontrole, as relações familiares. Então perceba que são aspectos sendo comunicados de observações que foram feitas que tentam mostrar para esse indivíduo, olha, você deve ter um comportamento adequado. Então, como você se comporta adequadamente? Provérbios 29 e 20. Como você tem autocontrole? Provérbios 25 a 28. Como se portar relacionado às relações familiares? Provérbios 10, 1. Então, perceba que são observações, mas que têm o objetivo de uma aplicação prática. Também nós temos a característica da dependência de Deus. Deus é visto como a fonte da sabedoria. Então você tem aqui um princípio teológico. Não é uma sabedoria qualquer, não é um conhecimento adquirido em livros, por exemplo. É um conhecimento adquirido no dia a dia, mas sem perder de vista que essa sabedoria ela vem de Deus, ela procede de Deus. Então, Provérbios 10, 9 e 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, no livro de Provérbios, por exemplo, a sabedoria ela é personificada, isto é, ela aparece como uma figura humana. Por exemplo, Provérbios 8, 29 a 30, ela é apresentada como um artesão que permanece junto a Deus. Provérbios 1, 20 e 21, ela é apresentada como uma professora que sai à praça pública, chamando os alunos a virem aprender com ela. Provérbios 9, do 1 ao 12, ela é apresentada como uma anfitriã, convidando as pessoas para o seu banquete. Então você tem esse caráter aqui da personificação da sabedoria, que demarca a ideia da dependência de Deus. Nós temos também a terceira característica, que é a característica da autoridade indireta. A autoridade divina ela é pressuposta na literatura de sabedoria, mas não explicitamente enunciada. Geralmente, Provérbios não precisa ficar a todo momento dizendo que aquilo vem de Deus, que aquilo procede de Deus. O autor apenas comunica. Então, embora não esteja ali implícito, está ali explícito. Então, é isso que você precisa ter em mente. Essa autoridade de vida ela é pressuposta. É diferente, por exemplo, da literatura profética, que geralmente aparece a expressão assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
e você, portanto, sabe que é Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando, é Deus quem está comunicando. Aqui, embora isso não apareça necessariamente, mas você tem essa ideia no pano de fundo, tá? Então, cada admoestação sapiencial extrai sua autoridade de dentro, em particular da própria sentença inspiradora a ela ligada, tá? Ou seja, a dependência de Deus. Então, a quarta característica da literatura sapiencial ou de sabedoria é a teologia da criação. Então, Deus é exaltado como o criador do mundo. Então, o autor de Provérbios, por exemplo, e da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, ele vai enfatizar que Deus é o Criador. Mais uma vez, você tem aqui um aspecto teológico. Então, você pode, claro, pregar em uma literatura de sabedoria. Né? Ficou um tempo aquela discussão, por exemplo, se a narrativa tinha teologia? Tem, porque tem pressupostos teológicos. Assim como a literatura de sabedoria também tem teologia, porque tem também pressupostos teológicos. Então, por exemplo, o princípio da recompensa rege o universo. A defesa polêmica do conceito da justiça divina aparece dentro da literatura de sabedoria. Deus sabe o que faz. Tudo está debaixo da mão de Deus. Deus controla o universo. Deus governa o cosmos. Então, ele tem o poder em suas mãos. Ele sabe exatamente o que faz. Por exemplo, a teologia da criação e a teodiceia em Jó. Né? Em Jó você tem um problema do mal ali muito latente, você tem a ênfase da teologia da retribuição, Jó está sofrendo porque fez alguma coisa má, você tem Eclesiastes refletindo sobre o sentido da vida, a vida vale a pena, né? A questão do viver debaixo do sol e assim por diante. Bom, quais são então as formas da literatura de sabedoria ou sapiencial? Então você tem inicialmente os provérbios. O que são provérbios? São afirmações breves de uma verdade universalmente aceita, formulada de um modo que possa ser memorizado. Então, geralmente, um provérbio é uma citação direta, é uma citação objetiva, é uma citação curta. Tá? Por sua própria natureza, eles são afirmações genéricas, cujo propósito é aconselhar e não estabelecer códigos rígidos pelos quais Deus opera. Isto é, o papel de Provérbios, do livro de Provérbios, não é dizer faça assim e obrigatoriamente vai acontecer assim, tá? Não é isso. É fornecer uma afirmação abrangente, genérica. Olha, se você fizer isso, você pode ter esse resultado aqui. Provérbios não são códigos rígidos que estabelecem a maneira como Deus opera, porque Deus tem várias maneiras de operar, mas é uma sabedoria prática que conseguiu perceber que quando as pessoas agiam de determinada maneira, elas colhiam determinada coisa. Tá? Então, por exemplo, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Então, olha só o que diz o Gordon Fee e o Douglas Stuart. O Gordon Fee é um teólogo pentecostal. Ele diz, olha, um casamento precipitado, uma decisão empresarial apressada, uma decisão vocacional mal refletida, tudo isso pode ser dedicado a Deus, mas podem, consequentemente, resultar em miséria. Por quê? Foi dedicado a Deus, mas não foi algo pensado, não foi algo analisado, não foi algo refletido. Lembra que Jesus diz? Qual é o construtor que, quando vai construir, não senta e faz os cálculos? Então, a ideia aqui é, você pode ter dedicado a Deus, mas você tem que fazer a sua parte, tá? Bom, então nós temos também os ditados. São, com frequência, locais, relacionados a uma situação particular da vida da pessoa e assim de maneira objetiva também. Então você tem inicialmente o ditado de experiência, que descreve situações reais, mas não traz um esclarecimento fechado, ao que distribui mais se lhe acrescenta e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. Ou seja, está dizendo, olha, o que dá, o que distribui, né? O que abençoa, é bom que ele haja assim, tá? Isso lhe será acrescentado, mas o que retém, o que guarda para si, será isso para a sua perda. Então você tem um entendimento fechado, não está muito claro o que ele quer dizer, em que âmbito ele está aplicando isso, tá? Então você tem aqui um esclarecimento que não está muito claro, mas
parece-nos que é algo visto na experiência do dia a dia, e aí então aparece esse versículo. Nós temos o ditado didático, que é menos geral e pretende inculcar um valor particular. Olha só Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então aqui você tem também um apelo à ajuda, um apelo a estender a mão, um apelo a auxiliar o próximo. Bom, nós temos ainda a alegoria. Em passagens que usam uma linguagem altamente figurada, a alegoria é importante por revelar a imagem e tentar determinar a realidade que se encontra por trás daquela determinada imagem. Por exemplo, beba a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Então você tem aqui um elemento alegórico. Se beber água das suas fontes, usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje, a ideia está mais para amar a sua esposa, né? Essa é uma alegoria que o contexto indica que a pessoa deveria amar a sua esposa, derramar-se diante dela. Essa é a ideia. Hinos e orações. Os dois temas principais são, geralmente, dos hinos e orações, a glorificação da sabedoria e a ação de graça a Deus como Criador e Redentor. E aí você tem alguns textos do livro de Jó que perpassam essa ideia. Diálogos é o subgênero primordial do livro de Jó. O livro de Jó está estruturado em diálogos, em que os amigos de Jó se encontram com Jó e começam a dialogar com ele. Olha, Jó, você pecou porque você está sofrendo. Olha, Jó, você precisa agir assim. Olha, Jó, você precisa... Então, nesse diálogo está a teologia do livro de Jó, ou nesses diálogos. Confissão é autobiográfica e recorre aos problemas experimentados pelo sábio, como exemplo para outros. Eclesiastes certamente é um bom modelo. Ali o autor confessa com franqueza a sua luta em relação à presença de Deus e ao sentido de um mundo fútil e secular. Tá? O livro do Eclesiastes é muito bonito nesse sentido, vale muito a pena observar aquilo que está sendo dito ali. Bom, nós temos também bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Então você tem uma ênfase também nas bem-aventuranças. E para finalizar, você também encontrará na literatura sapiencial a admoestação. Em seu padrão regular, a admoestação é seguida por uma frase de motivação que apresenta aos ouvintes porque eles deveriam aderir aos mandamentos, como nas declarações paralelas de Provérbios 9, 9. Então você tem aqui uma admoestação. Instrui o sábio. Por que eu vou instruir o sábio? Porque ele se tornará ainda mais sábio. Ensino justo. Por quê? Porque ele crescerá em entendimento. Então, diante do que nós vimos aqui, nós conseguimos observar algumas características da literatura sapiencial. Eu espero, do fundo do coração, que esta aula tenha ajudado você nos seus estudos sobre a Bíblia Sagrada. Um grande abraço.